Eles riram da garotinha de vestido florido, até ela consertar um carro de luxo em minutos. Era uma manhã ensolarada de sábado em Campinas, quando o destino decidiu escrever uma história extraordinária. Lívia Monteiro, de apenas 10 anos, caminhava ao lado de seu pai, Carlos, um homem simples que trabalhava como jardineiro em uma grande empresa da cidade. Ela usava seu vestido florido favorito, aquele que sua mãe havia comprado em uma promoção meses atrás, e seus olhos brilhavam com a curiosidade típica de uma criança que via o mundo como um grande laboratório de descobertas. Eles estavam a caminho da casa da avó, quando algo inesperado aconteceu bem em frente à oficina do Sr. Roberto, na Avenida das Amoreiras. Um BMW preto, reluzente e imponente, havia parado de funcionar exatamente ali. Do carro desceram 3 adultos visivelmente irritados e preocupados. O homem de terno azul, que parecia ser o dono do veículo, gesticulava nervosamente enquanto falava ao telefone. Ao seu lado, outro homem de terno marrom verificava constantemente seu relógio caro, demonstrando impaciência. Uma mulher elegante de blazer dourado completava o trio, e todos exalavam uma aura de pressa e importância. Carlos e Lívia pararam por um momento, observando a cena. O pai da menina sempre havia ensinado que ajudar o próximo era um valor fundamental, mas naquela situação específica, ele se sentia intimidado pela aparente riqueza e status daquelas pessoas. Lívia, por outro lado, não via diferenças sociais ou econômicas. Para ela, pessoas eram pessoas, e quando alguém precisava de ajuda, o correto era oferecer apoio. Foi então que aconteceu algo que mudaria para sempre a percepção de todos os presentes sobre o que uma criança é capaz de fazer. Os 3 adultos bem vestidos notaram a aproximação de Carlos e Lívia, e suas expressões mudaram instantaneamente. O homem de terno azul esboçou um sorriso condescendente, enquanto o de terno marrom e a mulher de blazer dourado trocaram olhares de superioridade. Eles não disseram nada, mas seus risos baixos e olhares julgadores falavam por si só. Lívia percebeu imediatamente a atitude desdenhosa dos adultos. Ela havia aprendido desde cedo a reconhecer quando as pessoas a subestimavam por causa de sua idade ou aparência simples. Mas ao invés de se intimidar ou se ofender, algo diferente aconteceu naquele momento. Uma determinação silenciosa tomou conta de seu pequeno coração e ela decidiu que provaria do que era capaz. Carlos notou a tensão no ar e gentilmente segurou a mão da filha, sussurrando que eles deveriam continuar caminhando. Mas Lívia tinha outros planos. Seus olhos se fixaram no BMW parado e sua mente analítica começou a trabalhar. Ela havia crescido, observando seu pai consertar pequenos equipamentos em casa, e tinha uma curiosidade natural por entender como as coisas funcionavam. Carros, para ela, não eram diferentes de qualquer outra máquina. A situação estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado, e ninguém ali poderia imaginar que uma menina de 10 anos, vestindo um simples vestido florido, estava para protagonizar um momento que seria lembrado por todos os presentes pelo resto de suas vidas. O homem de terno azul, que se chamava Maurício, era um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Ele havia acabado de fechar um negócio milionário e estava a caminho de uma reunião importante quando seu BMW simplesmente parou de funcionar. Ao seu lado, Ricardo, de terno marrom, era seu sócio de negócios, e ambos tinham compromissos inadiáveis naquela manhã. A mulher de blazer dourado, Helena, era uma advogada renomada que os acompanhava para finalizar os contratos. Os 3 adultos representavam o estereótipo do sucesso urbano. Bem vestidos, com acessórios caros e uma postura que demonstrava autoridade e poder. Quando viram Carlos e Lívia se aproximando, seus preconceitos falaram mais alto. Para eles, uma criança simples e seu pai jardineiro não poderiam oferecer nenhuma solução
para um problema que envolvia um veículo de luxo alemão. Maurício havia tentado ligar o carro várias vezes sem sucesso. O motor fazia um ruído estranho e depois silenciava completamente. Ricardo já havia chamado o guincho, mas o prazo estimado para a chegada era de pelo menos 1 hora. Helena verificava constantemente seus e-mails, tentando reagendar compromissos. A frustração crescia a cada minuto que passava. Foi nesse momento de tensão que Lívia se soltou da mão do pai e, com passos decididos, caminhou em direção ao BMW. Carlos ficou surpreso com a atitude da filha e tentou chamá-la de volta, mas ela já estava determinada a agir. Os 3 adultos observaram a menina com uma mistura de curiosidade e desdém, como se estivessem assistindo a uma criança brincando de adulto. Lívia parou em frente ao capô do carro e olhou diretamente para Maurício. Sem medo ou hesitação, ela perguntou se poderia dar uma olhada no motor. A pergunta soou tão absurda para os adultos que eles nem conseguiram responder imediatamente. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo riso baixo e irônico de Helena, que comentou algo sobre a imaginação das crianças de hoje em dia. Ricardo balançou a cabeça negativamente, como se estivesse lidando com uma situação completamente sem sentido. Maurício, por sua vez, estava dividido entre o constrangimento de ter uma criança oferecendo ajuda para resolver um problema que ele não conseguia solucionar e a curiosidade de ver até onde aquela situação iria. Carlos se aproximou, claramente envergonhado pela insistência da filha. Ele tentou explicar que Lívia era apenas uma criança curiosa e que eles não queriam incomodar. Mas a menina permaneceu firme em sua posição, mantendo o olhar fixo no capô do BMW, como se conseguisse enxergar através do metal e identificar exatamente o que estava errado. A tensão no ar era palpável. De um lado, 3 adultos bem-sucedidos que se viam superiores à situação. Do outro, uma menina de 10 anos que tinha algo a provar, não para os outros, mas para si mesma. O que ninguém sabia era que Lívia possuía um conhecimento mecânico autodidata que havia desenvolvido observando, questionando e experimentando desde muito pequena. O momento estava se tornando um divisor de águas, e a próxima decisão tomada ali definiria não apenas o rumo daquela manhã, mas também a forma como todos os presentes enxergariam o potencial humano pelo resto de suas vidas. A atmosfera em volta do BMW havia se tornado densa com expectativa e ceticismo. Maurício olhou para seus companheiros, depois para Carlos e finalmente para Lívia. Havia algo na postura determinada da menina que o intrigava, mesmo que sua razão gritasse que aquilo era completamente absurdo. Afinal, como uma criança de 10 anos poderia resolver um problema que ele, um homem experiente e bem-sucedido, não conseguia? Helena cruzou os braços e fez um comentário sarcástico sobre perder tempo com brincadeiras de criança. Mas Maurício levantou a mão pedindo silêncio. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o desespero da situação, mas ele decidiu dar uma chance para Lívia. Com um gesto resignado, ele abriu o capô do BMW, revelando o complexo motor alemão. Lívia se aproximou com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Seus olhos percorreram cada componente do motor com uma precisão que surpreendeu até mesmo seu pai. Ela não tocou em nada inicialmente, apenas observou, analisou e mentalmente mapeou cada sistema. Era como se ela estivesse lendo um livro que já conhecia de cor. Carlos observava a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que Lívia sempre havia sido especial, sempre demonstrando uma compreensão extraordinária sobre como as coisas funcionavam. Desde pequena, ela desmontava brinquedos para entender seus mecanismos e depois os remontava perfeitamente. Mas aquilo era diferente. Aquilo era um BMW de luxo, não um brinquedo. Ricardo consultou novamente seu relógio e murmurou algo sobre perda de tempo. Helena revirava os olhos e digitava furiosamente em seu celular. Maurício, no entanto, permanecia em silêncio.
observando cada movimento da menina com uma atenção que ele mesmo não conseguia explicar. Lívia finalmente se agachou e começou a examinar mais de perto alguns componentes específicos. Suas mãos pequenas, mas precisas, tocaram delicadamente algumas peças, testando conexões e verificando sistemas. Ela identificou rapidamente que o problema estava relacionado ao sistema de ignição, mais especificamente a uma conexão solta que estava impedindo a passagem adequada de energia. O que aconteceu em seguida deixou todos os presentes completamente perplexos. Lívia localizou exatamente o ponto problemático e, com movimentos seguros e calculados, reajustou a conexão defeituosa. Ela trabalhou em silêncio absoluto, como se estivesse em transe, completamente focada na tarefa que tinha em mãos. Os adultos observavam boquiabertos enquanto a menina executava o diagnóstico e o reparo com uma competência que desafiava toda a lógica e expectativa. Não havia hesitação em seus movimentos, não havia tentativa e erro. Era como se ela soubesse exatamente o que fazer desde o momento em que olhou para o motor. Quando Lívia finalmente se levantou e limpou as mãos no próprio vestido, ela olhou para Maurício e disse simplesmente: "Pode tentar ligar agora." A frase ecoou no silêncio como um desafio direto às convenções sociais e aos preconceitos que haviam dominado aquela manhã. Maurício ficou parado por alguns segundos, processando o que acabara de presenciar. A confiança na voz de Lívia era tão absoluta que ele se sentiu compelido a seguir sua instrução, mesmo que sua mente racional ainda resistisse à ideia de que uma criança pudesse ter resolvido o problema de seu BMW. Com movimentos quase mecânicos, ele entrou no carro e girou a chave na ignição. O que aconteceu em seguida foi algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O motor ronronou suavemente, voltando à vida como se nunca tivesse apresentado qualquer problema. O som familiar e reconfortante do motor alemão, funcionando perfeitamente, ecoou pelo ar matinal, criando um momento de silêncio absoluto entre todos os presentes. Ricardo parou de olhar para o relógio e fixou os olhos em Lívia, com uma expressão de completa incredulidade. Helena largou o celular e ficou boquiaberta, sem conseguir processar o que acabara de testemunhar. Carlos sentia o peito se encher de orgulho, mas também de uma emoção que ele não conseguia nomear. Era a admiração misturada com respeito por sua própria filha. Maurício desligou o motor e o ligou novamente, apenas para ter certeza de que não havia sido coincidência. Mais uma vez, o BMW respondeu perfeitamente. Ele saiu do carro lentamente, como se estivesse saindo de um sonho, e olhou para Lívia com uma expressão completamente diferente daquela que havia demonstrado no início. A menina permanecia ali, de pé ao lado do capô ainda aberto, com seu vestido florido ligeiramente sujo das mãos que havia limpado nele, mas com uma expressão serena que contrastava drasticamente com o choque estampado nos rostos dos adultos. Para ela, aquilo não havia sido um milagre ou algo extraordinário. Havia sido simplesmente a aplicação lógica de conhecimento e observação. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela se aproximou de Lívia com passos hesitantes e perguntou, com uma voz que misturava incredulidade e respeito: "Como você sabia o que fazer?" A pergunta ecoou o sentimento de todos os presentes. Como uma criança de 10 anos havia conseguido diagnosticar e resolver um problema que havia deixado 3 adultos experientes completamente perdidos? Lívia sorriu timidamente e explicou de forma simples que havia observado os sons que o motor fazia quando Maurício tentava ligá-lo. Ela havia identificado um padrão específico que indicava problema no sistema de ignição, e a partir daí foi apenas questão de localizar a conexão defeituosa. Sua explicação era tão clara e lógica que fazia com que a solução parecesse óbvia. Ricardo se aproximou e, pela primeira vez naquela manhã, olhou para Lívia com genuíno interesse.
Ele perguntou onde ela havia aprendido sobre mecânica, esperando ouvir sobre algum curso especial ou professor particular. A resposta da menina os surpreendeu ainda mais. Ela era completamente autodidata. Havia aprendido observando, questionando e experimentando por conta própria. Carlos finalmente encontrou sua voz e explicou que Lívia sempre havia sido assim, sempre curiosa sobre como as coisas funcionavam. Ele contou sobre como ela consertava pequenos aparelhos em casa e como fazia perguntas que muitas vezes ele mesmo não sabia responder. Sua voz carregava um orgulho paterno que era impossível de ignorar. O momento havia se transformado em algo muito maior do que um simples reparo de carro. Havia se tornado uma lição sobre preconceito, potencial humano e a importância de nunca subestimar ninguém com base em idade ou aparência. Maurício fechou o capô do BMW com movimentos lentos e deliberados, ainda processando mentalmente o que havia acabado de acontecer. Ele era um homem acostumado a estar no controle de situações, a tomar decisões rápidas e assertivas no mundo dos negócios. Mas naquele momento se via completamente desconcertado por uma menina de 10 anos que havia acabado de resolver um problema que ele considerava impossível. Helena guardou o celular na bolsa e se aproximou mais de Lívia, agora com uma postura completamente diferente. Ela se agachou para ficar na altura da menina e, com uma voz suave que contrastava drasticamente com o tom sarcástico de antes, perguntou se Lívia gostava de consertar coisas. A resposta entusiasmada da menina revelou não apenas paixão, mas uma compreensão profunda sobre sistemas mecânicos que impressionou ainda mais os adultos. Ricardo, que havia passado toda a manhã preocupado com seus compromissos, agora parecia ter esquecido completamente da pressa. Ele observava Lívia com fascínio genuíno, fazendo perguntas sobre outros reparos que ela já havia feito. A menina relatou com simplicidade sobre eletrodomésticos que havia consertado em casa, bicicletas de vizinhos que havia reparado e até mesmo um pequeno gerador que havia posto para funcionar novamente. Carlos escutava as histórias da filha com uma mistura de orgulho e surpresa. Ele sabia que Lívia era especial, mas nunca havia dimensionado completamente a extensão de seu talento. Algumas das histórias que ela contava eram novidades até mesmo para ele, pequenos reparos que ela havia feito discretamente, sem chamar atenção. Maurício se aproximou de Carlos e começou uma conversa que mudaria drasticamente o rumo daquela manhã. Ele perguntou sobre a educação de Lívia, sobre seus planos para o futuro da menina, sobre as oportunidades que ela havia tido para desenvolver seu talento evidente. As perguntas eram feitas com sincero interesse, não havia mais nenhum vestígio da condescendência inicial. A conversa revelou muito sobre a realidade da família Monteiro. Carlos trabalhava duro como jardineiro para sustentar a família, e embora sempre apoiasse a curiosidade da filha, as oportunidades para desenvolvimento de talentos especiais eram limitadas. Lívia estudava em uma escola pública simples, onde, apesar de ser uma excelente aluna, seu talento mecânico nunca havia sido especificamente reconhecido ou desenvolvido. Helena, que era mãe de 2 filhos adolescentes, começou a ver Lívia não apenas como uma criança precoce, mas como um exemplo do potencial desperdiçado que existe quando talentos não são adequadamente nutridos e desenvolvidos. Ela pensou em seus próprios filhos, que tinham acesso às melhores escolas e oportunidades, e questionou internamente quantas outras crianças como Lívia existiam pelo mundo, escondendo talentos extraordinários atrás de circunstâncias simples. Ricardo, que havia construído sua carreira na área de tecnologia antes de se tornar sócio de Maurício, reconhecia em Lívia o tipo de mente analítica e sistemática que ele havia encontrado apenas em alguns dos melhores engenheiros com quem havia trabalhado. A diferença era que Lívia possuía essa capacidade naturalmente, sem qualquer treinamento formal.
O que havia começado como um problema mecânico estava se transformando em uma reflexão profunda sobre talento, oportunidade e o papel que cada um deles poderia desempenhar na vida de uma criança extraordinária. O ar matinal de Campinas havia se tornado testemunha de um encontro que prometia mudar vidas de formas que ninguém ainda podia imaginar. A manhã havia se transformado em algo completamente inesperado para todos os envolvidos. Maurício olhou para seu relógio caro e percebeu que já haviam passado mais de 30 minutos desde que o carro havia quebrado, mas estranhamente ele não sentia mais a urgência que o havia dominado no início. Algo muito mais importante estava acontecendo ali, algo que transcendia compromissos de negócios e reuniões importantes. Helena havia se sentado no meio-fio ao lado de Lívia, conversando com a menina como se fossem velhas amigas. Ela descobriu que Lívia não apenas entendia de mecânica, mas também demonstrava conhecimentos surpreendentes sobre eletrônica, física básica e até mesmo algumas noções de engenharia que ela havia desenvolvido intuitivamente. A advogada, acostumada a lidar com mentes brilhantes no mundo jurídico, reconhecia imediatamente o tipo de inteligência rara que estava diante dela. Ricardo havia puxado Carlos para uma conversa mais reservada, demonstrando interesse genuíno na história da família e nas perspectivas futuras para Lívia. Ele descobriu que Carlos, apesar de ser um homem simples, havia sempre incentivado a curiosidade da filha, mesmo não entendendo completamente a extensão de seu talento. O pai relatou como Lívia passava horas observando ele consertar pequenos equipamentos e como ela sempre fazia perguntas que o faziam pensar além do óbvio. Enquanto os adultos conversavam, Lívia permanecia radiante, não pela atenção que estava recebendo, mas pela oportunidade de finalmente falar sobre sua paixão com pessoas que pareciam genuinamente interessadas. Ela contou sobre seu sonho de entender como funcionavam os carros mais complexos, sobre sua curiosidade em relação a motores de alta performance e sobre as teorias que ela desenvolvia mentalmente sobre eficiência energética. Maurício observava a cena com crescente admiração. Ele havia construído um império empresarial baseado em sua capacidade de reconhecer oportunidades e potencial, mas nunca havia se deparado com um talento tão puro e natural quanto o que estava presenciando. A forma como Lívia falava sobre mecânica lembrava-o dos maiores especialistas que já havia conhecido, mas com uma frescura e entusiasmo que apenas a juventude poderia proporcionar. A dinâmica do grupo havia mudado completamente. Os três adultos, que inicialmente viam Carlos e Lívia como intrusos em seu problema, agora os viam como protagonistas de uma história extraordinária da qual eles tinham o privilégio de fazer parte. As barreiras sociais e econômicas que haviam sido tão evidentes no início da manhã começavam a se dissolver diante do talento universal que transcendia qualquer diferença superficial. Helena começou a refletir sobre sua própria vida e carreira. Ela havia trabalhado incansavelmente para chegar onde estava, superando preconceitos em uma profissão dominada por homens, mas nunca havia parado para pensar em como poderia usar sua posição para ajudar outras pessoas a desenvolverem seus talentos. Lívia estava se tornando um espelho que refletia não apenas potencial desperdiçado, mas também oportunidades perdidas de fazer a diferença. Ricardo, por sua vez, começou a formular mentalmente possibilidades e conexões que poderiam ser benéficas para o desenvolvimento de Lívia. Sua experiência na área de tecnologia havia lhe ensinado que talento sem oportunidade é como uma semente sem solo fértil. Pode ter todo o potencial do mundo, mas nunca florescerá adequadamente. O encontro casual estava se transformando em algo muito mais profundo. Uma convergência de vidas que prometia criar ondas de mudança muito além daquela manhã ensolarada em Campinas.
O BMW havia funcionado perfeitamente, mas o verdadeiro reparo estava acontecendo nos corações e mentes das pessoas ali presentes. Maurício tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele cancelou suas reuniões da manhã e sugeriu que todos fossem tomar um café em uma padaria próxima para continuar a conversa. A proposta foi aceita unanimemente e o grupo se dirigiu a um pequeno estabelecimento familiar que ficava a apenas 2 quadras da oficina. Durante o café da manhã, a conversa fluiu naturalmente. Lívia demonstrou não apenas conhecimento técnico, mas também uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Ela falava sobre seus sonhos com uma clareza que contrastava com a incerteza típica da infância, revelando aspirações bem definidas de se tornar engenheira mecânica e, quem sabe um dia, projetar carros mais eficientes e sustentáveis. Helena compartilhou sua própria experiência como mulher em uma área tradicionalmente masculina, oferecendo perspectivas sobre como superar preconceitos e estabelecer credibilidade profissional. Ela viu em Lívia não apenas uma criança talentosa, mas uma futura colega que poderia inspirar outras meninas a seguirem carreiras na área de exatas e engenharia. Ricardo descobriu que Lívia havia desenvolvido teorias próprias sobre eficiência energética e sustentabilidade, temas que eram centrais em sua área de atuação tecnológica. A menina falava sobre motores híbridos e carros elétricos com um entendimento conceitual que impressionava até mesmo especialistas. Ela havia chegado a algumas conclusões por conta própria que coincidiam com pesquisas avançadas na área. Carlos observava tudo com uma mistura de orgulho e apreensão. Por um lado, estava emocionado ao ver sua filha sendo reconhecida e valorizada por pessoas tão bem-sucedidas. Por outro lado, começava a se dar conta de que talvez não estivesse oferecendo para Lívia todas as oportunidades que ela merecia e precisava para desenvolver plenamente seu potencial. Foi então que Maurício fez uma proposta que mudaria tudo. Ele ofereceu custear os estudos de Lívia em uma escola particular de alta qualidade que tivesse programas especializados em ciências e tecnologia. A proposta foi feita com sinceridade e sem esperava de retorno, simplesmente como uma forma de investir no futuro de uma mente brilhante. Helena complementou a oferta, sugerindo que poderia conectar Lívia com programas de mentoria e workshops especializados que conhecia através de sua rede profissional. Ela também se ofereceu para acompanhar o desenvolvimento acadêmico da menina e garantir que ela tivesse acesso às melhores oportunidades educacionais disponíveis. Ricardo propôs algo ainda mais específico. Ele conhecia engenheiros e técnicos especialistas que poderiam oferecer orientação direta para Lívia, além de oportunidades para visitas técnicas a empresas e laboratórios, onde ela poderia ver na prática como funcionavam sistemas automotivos avançados. Carlos ficou emocionado com as ofertas, mas também preocupado. Ele não queria que sua filha se sentisse pressionada ou que perdesse a naturalidade e espontaneidade que tornavam seu talento tão especial. As ofertas eram generosas demais e ele temia não conseguir retribuir adequadamente tanta bondade. Lívia, por sua vez, escutava tudo com olhos brilhantes de emoção. Pela primeira vez em sua vida, ela vislumbrava possibilidades reais de desenvolver sua paixão de forma profissional e estruturada. As oportunidades que estavam sendo oferecidas eram muito além de qualquer coisa que ela havia ousado sonhar. O café da manhã estava se transformando em um marco na vida de todos os presentes, estabelecendo conexões que prometiam durar muito além daquele encontro casual. A conversa na padaria se estendeu por mais de 2 horas.
durante as quais detalhes práticos foram discutidos e um plano concreto foi estabelecido. Maurício, Helena e Ricardo não estavam apenas fazendo ofertas generosas, eles estavam estruturando um programa de desenvolvimento que respeitaria o ritmo de Lívia e garantiria que ela não perdesse sua infância no processo. Helena assumiu a responsabilidade de pesquisar as melhores escolas da região que oferecessem programas avançados em ciências e tecnologia. Ela também se comprometeu a acompanhar o processo de transferência e adaptação, garantindo que Lívia recebesse todo o apoio necessário durante a transição. Sua experiência como mãe e profissional seria fundamental para equilibrar desafio acadêmico com bem-estar emocional. Ricardo elaborou um cronograma de visitas técnicas e workshops que permitiriam a Lívia ter contato direto com profissionais da área automotiva e tecnológica. Ele também se ofereceu para facilitar acesso a bibliotecas especializadas e recursos de pesquisa que ampliariam consideravelmente o horizonte de conhecimento da menina. Maurício, além de custear a educação formal, propôs criar um pequeno laboratório na garagem de sua empresa, onde Lívia poderia experimentar e desenvolver projetos práticos sob supervisão especializada. Ele entendia que talento prático como o dela precisava de oportunidades reais de aplicação para florescer completamente. Carlos inicialmente resistiu às ofertas, argumentando que elas eram grandes demais e que ele não teria como retribuir. Foi então que Lívia demonstrou mais uma vez sua maturidade excepcional, explicando ao pai que aceitar ajuda para desenvolver um talento que poderia beneficiar muitas pessoas no futuro não era motivo de vergonha, mas sim uma responsabilidade. A menina compreendeu intuitivamente algo que muitos adultos levam anos para aprender. Talentos excepcionais carregam consigo a responsabilidade de serem desenvolvidos e compartilhados com o mundo. Ela viu nas ofertas não apenas oportunidades pessoais, mas chances de contribuir para avanços tecnológicos que poderiam ajudar outras pessoas. Helena ficou impressionada com a perspectiva madura de Lívia sobre as oportunidades oferecidas. A menina não demonstrava arrogância ou senso de direito, mas sim gratidão genuína, misturada com determinação para honrar a confiança que estava sendo depositada nela. Ricardo reconheceu em Lívia o tipo de pensamento sistêmico que ele mais valorizava em parceiros de negócios. Ela não via apenas os benefícios imediatos, mas compreendia as implicações de longo prazo e as responsabilidades que viriam junto com as oportunidades. Maurício percebeu que estava diante de algo muito maior do que simplesmente ajudar uma criança talentosa. Ele estava participando da formação de uma futura líder na área tecnológica, alguém que poderia contribuir significativamente para inovações importantes no futuro. Quando finalmente chegaram a um acordo sobre como proceder, todos os presentes sentiram que haviam sido parte de algo especial. Não apenas Lívia havia ganhado oportunidades extraordinárias, mas os três adultos haviam redescoberto o propósito mais profundo por trás de seu sucesso profissional, a capacidade de fazer diferença positiva na vida de outras pessoas. O encontro casual havia se transformado em uma parceria cuidadosamente estruturada que prometia beneficiar não apenas Lívia, mas toda a comunidade que seria impactada por seu talento desenvolvido no futuro. 3 meses depois daquele encontro transformador, Lívia havia se adaptado perfeitamente à sua nova escola. O Instituto Tecnológico São Paulo havia recebido a menina de braços abertos, especialmente depois que os professores testemunharam pessoalmente suas habilidades excepcionais durante um teste prático que ela realizou como parte do processo de ingresso. Helena cumpriu sua promessa de acompanhar de perto a adaptação de Lívia. Ela visitava a escola regularmente, conversava com os professores e garantia que a menina estivesse recebendo os desafios acadêmicos apropriados sem ser sobrecarregada.
A advogada havia se tornado não apenas uma mentora, mas quase uma segunda mãe para Lívia. O programa de visitas técnicas organizado por Ricardo havia sido um sucesso absoluto. Lívia já havia visitado 3 montadoras diferentes, 2 laboratórios de pesquisa automotiva e uma empresa especializada em carros elétricos. Em cada visita, ela impressionava os engenheiros e técnicos com perguntas pertinentes e observações que demonstravam compreensão profunda dos sistemas apresentados. O laboratório improvisado na empresa de Maurício havia se tornado o lugar favorito de Lívia nos finais de semana. Sob supervisão de um engenheiro experiente chamado João, ela desenvolvia pequenos projetos que combinavam teoria e prática de forma extraordinária. Seu primeiro projeto havia sido otimizar o sistema de refrigeração de um motor pequeno, conseguindo aumentar sua eficiência em 15%. Carlos observava as mudanças na filha com uma mistura de orgulho e admiração. Lívia continuava sendo a mesma menina carinhosa e simples de sempre, mas agora tinha acesso a um mundo de conhecimento que estava expandindo seus horizontes de forma impressionante. Ela chegava em casa todos os dias com histórias fascinantes sobre experimentos, descobertas e novos conceitos que havia aprendido. A própria personalidade de Lívia havia amadurecido ainda mais durante esses meses. Ela compreendia a responsabilidade que vinha com as oportunidades recebidas e se dedicava aos estudos com uma disciplina impressionante para uma criança de sua idade. Mesmo assim, ela não havia perdido sua essência curiosa e questionadora que tornava seu talento tão especial. Os professores da nova escola rapidamente reconheceram que Lívia precisava de desafios diferenciados. Ela foi integrada a programas especiais para estudantes superdotados e recebeu autorização para participar de projetos normalmente reservados para alunos do ensino médio. Sua capacidade de absorver conhecimento complexo e aplicá-lo praticamente impressionava até mesmo os educadores mais experientes. Helena havia documentado cuidadosamente o progresso de Lívia, não apenas para acompanhar seu desenvolvimento, mas também para usar sua história como exemplo inspirador em palestras sobre potencial humano e importância de oportunidades educacionais. A advogada descobriu que a história de Lívia tocava profundamente outras pessoas e começou a usar esse impacto para defender políticas públicas de identificação e desenvolvimento de talentos excepcionais. Ricardo havia incluído Lívia em uma rede informal de jovens talentosos que ele havia conhecido ao longo dos anos. A menina agora fazia parte de um grupo que se reunia mensalmente para discutir projetos, compartilhar conhecimentos e inspirar uns aos outros. Mesmo sendo a mais nova do grupo, suas contribuições eram sempre valorizadas e respeitadas. Maurício havia percebido que investir no talento de Lívia estava trazendo benefícios inesperados para sua própria empresa. As perguntas inteligentes e perspectivas frescas da menina haviam inspirado sua equipe de engenheiros a repensar alguns processos e desenvolver soluções mais criativas. Ele começou a entender que talento jovem não apenas precisa ser nutrido, mas também pode contribuir ativamente para a inovação. O impacto da transformação de Lívia havia se estendido muito além dela mesma. Sua história havia inspirado outras famílias da comunidade a prestarem mais atenção aos talentos especiais de seus filhos. A escola pública que ela frequentava anteriormente implementou um programa para identificar e apoiar estudantes com aptidões excepcionais, usando Lívia como exemplo do que é possível quando o talento encontra oportunidade. A menina havia se tornado um símbolo vivo de que potencial extraordinário pode emergir dos lugares mais inesperados e que nunca devemos subestimar o que alguém é capaz de fazer baseando-nos apenas em aparências ou circunstâncias superficiais. Um ano havia se passado desde aquela manhã transformadora em frente à oficina de Campinas,
e as mudanças na vida de todos os envolvidos eram profundas e duradouras. Lívia, agora com 11 anos, havia se tornado uma pequena celebridade no mundo da educação tecnológica, não por buscar fama, mas porque seu talento e dedicação naturalmente atraíam atenção e admiração. Ela havia desenvolvido um projeto revolucionário para sua idade, um sistema de diagnóstico automotivo simplificado que poderia ser usado por pessoas sem conhecimento técnico profundo para identificar problemas básicos em veículos. O projeto havia chamado a atenção de engenheiros profissionais e até mesmo de algumas montadoras que demonstraram interesse em suas ideias inovadoras. Carlos havia sido promovido na empresa onde trabalhava, não apenas por seu mérito profissional, mas também porque sua história como pai dedicado, que sempre apoiou o talento da filha, havia inspirado seus supervisores. Ele continuava sendo o mesmo homem humilde de sempre, mas agora carregava uma confiança adicional que vinha de saber que havia tomado as decisões certas na educação de Lívia. Helena havia deixado uma marca permanente na vida de Lívia, mas também havia sido profundamente impactada pela experiência. Ela estabeleceu uma fundação dedicada a identificar e apoiar crianças com talentos excepcionais em comunidades de baixa renda. A história de Lívia havia se tornado o caso modelo que ela usava para demonstrar a importância e o impacto de programas de desenvolvimento de talentos. Ricardo havia incorporado o exemplo de Lívia em sua filosofia empresarial, criando programas de identificação de jovens talentos em suas empresas e comunidades parceiras. Ele descobriu que investir em potencial humano era não apenas moralmente gratificante, mas também estrategicamente inteligente para o desenvolvimento de inovações tecnológicas. Maurício havia se tornado um defensor ativo de políticas educacionais que priorizassem identificação e desenvolvimento de talentos especiais. Sua empresa estabeleceu parcerias com escolas públicas para criar laboratórios similares ao que havia construído para Lívia, oferecendo oportunidades para outras crianças desenvolverem habilidades práticas em ambiente profissional. A própria Lívia havia desenvolvido uma perspectiva madura sobre sua jornada extraordinária. Ela compreendia que seu talento vinha acompanhado da responsabilidade de usar suas habilidades para beneficiar outras pessoas. Seus projetos sempre incluíam elementos de sustentabilidade e acessibilidade, refletindo valores que haviam sido cultivados tanto por sua família quanto por seus mentores. O impacto da história de Lívia havia se espalhado muito além do círculo original de pessoas envolvidas. Sua escola havia se tornado referência em programas para estudantes superdotados. Outras empresas haviam adotado modelos similares ao programa de Maurício e várias famílias haviam sido inspiradas a observar mais atentamente os talentos especiais de seus filhos. A manhã, que havia começado com um BMW quebrado e preconceitos evidentes, havia se transformado em um movimento de reconhecimento e desenvolvimento de potencial humano. Lívia havia provado que talento extraordinário não conhece fronteiras sociais ou econômicas, e que quando oportunidade encontra determinação, milagres cotidianos podem acontecer. Anos mais tarde, quando Lívia já era uma engenheira reconhecida internacionalmente, ela sempre se lembrava daquela manhã especial como o momento que definiu não apenas sua trajetória profissional, mas também sua compreensão sobre a importância de nunca subestimar o potencial de qualquer pessoa. Ela havia aprendido que, às vezes, os encontros mais casuais podem criar as mudanças mais profundas e que o verdadeiro talento sempre encontra uma forma de brilhar, especialmente quando é nutrido com generosidade, respeito e oportunidades adequadas. A pequena menina de vestido florido,
que havia consertado um BMW em 10 minutos, havia crescido para se tornar uma das engenheiras mais inovadoras de sua geração. Mas ela nunca esqueceu as lições de humildade, determinação e gratidão que aprendeu naquele dia especial em Campinas, quando 3 adultos bem-sucedidos descobriram que, às vezes, as melhores lições vêm das fontes mais inesperadas. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.